Salve, salve, galerinha! Aqui é o professor Eliseu. Nós vamos aqui continuar nossas aulas sobre a ditadura militar, que vai acontecer no Brasil de 1964, galerinha, até 1985. Então, vejam aqui, ó, João Goulart, ele vai ser deposto, galerinha, para um país vizinho nosso, um país aqui da América do Sul. Então, ele vai ser extraditado, galerinha, para o Uruguai, viu? Então, João Goulart vai ser extraditado para o Uruguai, viu? E veja o que diz essa historiadora, viu? A Lília e também a Heloísa. Então, no Brasil, a prática de tortura, galerinha. Então, para quem pensa que a ditadura foi boa, né? Eu creio que essas pessoas que citam foram aquelas que não viveram nesta época, não sofreram. Então, a prática da tortura política no Brasil não foi fruto de ações. Então, galera, isso aqui é bem interessante. Quando fala de ações, incidentais de personalidades desequilibradas. Então, o que dá para vir, galerinha, nossa mente quando fala disso, de ações aqui, vai ser aqui, gente, não vai ser qualquer pessoa, será a elite, galerinha, será a elite, vai ser pessoas de alto nível, podemos dizer assim, intelectual. Então, não é pessoas desequilibradas, não é pessoas insãs da sua mente. Então, aqui vai ter pessoas instruídas, pessoas estudadas. Então, vejam que a ditadura não vai ser fruto de pessoas... a prática da tortura na ditadura não vai ser de pessoas que não sabem de nada, né? Que não sabem o que está fazendo. Então, são pessoas sim que sabem, são pessoas que têm um grau aí de estudo bem avançado comparado, galerinha, a outras pessoas, né? E veja o que diz mais ela ainda, nessa constatação residem o escândalo e a dor. Então, galera, não tem como nós termos uma ideia do que as pessoas sofreram. Então, já pensou você ser perseguido, viu? Por você agora falar de algum político, né? Você ser, galerinha, torturado. E ainda mais, aqui dentro da tortura, eu vou citar lá na frente, né? Nós vamos ter o pau de arara, vai ter a questão da parte elétrica, palmatória, que ele até deixar a mão em sangue, né? Então, para vocês terem uma ideia. E um detalhe aqui, dentro dessa tortura, olha aí, galerinha, dentro dessa tortura, para vocês terem uma ideia, porque às vezes vocês pensam, mas a tortura era para qualquer pessoa, era para qualquer um, muitos... para vocês terem uma ideia, muitos se declaravam culpados, galerinha. Então, para vocês terem uma ideia, declaravam culpados, viu? Muitos aqui que faziam essas práticas de torturas, né? Os militares aqui, eles faziam com que as pessoas se declarassem culpado mesmo sem ser, viu? Para você ter uma ideia do que foi, galerinha, a ditadura militar no Brasil. Então, aqui tem, galerinha, uma imagem que vai, né, contextualizar muito bem, né, para as pessoas, né, que hoje querem, essas pessoas que querem que a ditadura retorne, elas, viu, essas aqui, tem, galerinha, que estudar bem muito, que estudar história, estudar uns livros antigos, dos que os historiadores escreveram, do que os jornalistas escreveram, dos que os cantores deixaram aí. Então, tem muita coisa para estudar, né, para ter uma ideia. Então, aqui, esses que querem que a ditadura volte, olha aqui, por mais aula de história,
para essa gente, mais aula de história, mais verificar a questão dos jornais, a questão dos cantores da época. Então não é só a própria história, mas tem muita coisa que tem como você fazer, né? Vê-lo, estudá-lo. Então, aqui tem uma ideiazinha básica, né, do que foi a questão da ditadura militar. Era autoritária, ninguém poderia reivindicar, ninguém poderia dizer nada, que era perseguido, que era punido, que era morto, galerinha. Então, para vocês terem uma ideia, então a própria historiadora, essas duas aqui, falam um pouquinho. Vocês podem estar verificando os livros dela. Não só ela que escreve sobre a ditadura, mas tem vários outros autores, ó. Então, uma máquina de matar. Gente, aqui foi uma máquina de matar concebida para obedecer uma lógica de combate, acabar com o inimigo antes que ele adquirisse capacidade. Não significa aqui que existiam pessoas que não tinham má índole, né? Mas não significa que essas pessoas tivessem a sua má índole ou que fossem pessoas do mal, podemos dizer assim, né? Pessoas que eram contra o governo, que elas tinham esse direito aqui de ser torturado. Não significa que a pessoa possa ter cometido algo. Se cometeu um crime, alguma coisa, ela tem que ser punida, mas com a lei, ela tem que ter o processo tudo direitinho. Mas não através da tortura. É claro que nós, como seres humanos, não é fácil. Eu não tenho como dizer que é fácil a alguém que mata, alguém que rouba, que faz qualquer outro tipo de atrocidade, que é fácil de nós aceitarmos, né? Como seres humanos nós não fazemos. Nós só fazemos através da misericórdia de Deus, né? Para quem acredita, mas não é fácil. Não pensa que é fácil. Então, aqui a questão da perseguição poderia ser qualquer tipo de pessoa. Não significava que era só aquele que praticava um crime, aquele que roubava, ou aquele que fazia outro tipo de atrocidade, não. Qualquer pessoa que cometesse um ato de atrocidade ou não, ela era punido. Então aqui a questão da ditadura, ela não era só para aquelas pessoas que eram malvadas, mas por qualquer cidadão que fosse de bem e reivindicasse algo. Então, para vocês terem uma ideia. Então, mais aula de história, mais documentário. Então, vocês podem estar vendo o Boris Fausto, que é outro grande historiador, o Leandro Carnal, ou a Mari Del Priore. Então, tem outros autores que falam sobre a questão da ditadura militar. Então, para vocês terem uma ideia como um pouquinho aqui do que foi a ditadura, do que ela representou, se realmente essas pessoas sabem como é que anda uma dor dessas famílias que perderam, né, os seus entes queridos do passado, que até hoje nunca deram notícia e nem vão dar, né, porque os militares não vão admitir que eles erraram e tudo mais. Então isso para vocês terem uma ideiazinha básica, rápida aqui, do que foi a ditadura militar. Então não esqueçam que dentro da ditadura militar já tem uma aula pronta aí, que vai falar de Castelo Branco, viu? Tem uma aulazinha pronta, galerinha, que é de Castelo Branco. Eu estarei colocando ela junto com essa. Então vai ter a questão do Castelo Branco, né? Castelo Branco vai criar os 2 primeiros atos institucionais, e vai ser, galerinha, o ato institucional número 1 e o ato institucional, galerinha, número 2, viu? O ato institucional número 1 e o 2 vai ser criado aqui por Castelo Branco, galerinha. E um detalhe, o ato institucional número 1, nós vamos ter aqui eleições indiretas. Então o cidadão aqui já não pode mais votar. Então vejam aí como foi a ditadura naquele período, viu? Aqui o ato institucional número 1, os partidos vão ser, praticamente aqui, os 2 partidos vão ser extintos. Então aqui, ó, no ato institucional número 1, a eleição vai ser indireta. É o Congresso, veja aqui, ó, o Congresso, galerinha, é o Congresso que vai votar no presidente. Então esse presidente aqui seria, né, foi o Castelo Branco, foi eleito pelo Congresso, pela ala dos militares. E um detalhe, Castelo Branco, ele era da ala, galerinha, ó, ala moderada.
moderada, porque tem a ala, nós vamos ver lá como de Costa e Silva, que ele não era da ala moderada, ele era da ala radical, viu? Então, para vocês terem uma ideia dos presidentes aqui militares do Brasil, viu? Uma ala moderada e uma ala já mais radical. Então, aqui eu dei para vocês terem uma ideia, né, dos governos militares do Brasil. O João Goulart, que era o Jango, galerinha, vai ser deposto. Não esqueçam para onde é que o João Goulart vai. Ele vai ser refugiado no Uruguai. Então, moderada, galerinha. Então, vai ser da ala moderada aqui, moderada. Né, a questão do Castelo Branco. Então, tem uma pinceladazinha, já fiz uma revisãozinha aqui que vai estar ajudando vocês aí em vestibular. E quem está estudando o normal, né, o fundamental ou ensino médio, que são conteúdos aí relevantes, esse conteúdo vocês vão ver no 9º ano e vocês vão estar revisando lá no 3º ano. Então, para quem é aí do 9º ano, vai aproveitar. Para quem é do 3º ano, vai aproveitar. Quem vai fazer vestibular, mas já terminou, também vai aproveitar. Então, vejam aí esse esquema aqui dessa aula. Não esqueçam que João Goulart vai para o Uruguai. A elite aqui, ó, que vai torturar, não é qualquer pessoa, vai ser a elite, vai estar torturando, viu? Não é qualquer personalidade que vai estar torturando. Castelo Branco vai assumir aí, em 1964. Veja aí, ó, o primeiro ato institucional, número 1, vai ser a eleição indireta. O ato institucional, galerinha, número 2... Aqui nós vamos ter o bipartidarismo, viu? Esse ato institucional número 2, galerinha, tá detalhado em uma aula aí, viu? Ó, vai ser o bipartidarismo, galerinha. O que foi, professor, o bipartidarismo? Nós vamos ter apenas dois partidos militares no Brasil. O ARENA, que era a Aliança Nacional, Aliança Renovadora Nacional. Nós vamos ter o MDB, viu, que vai ser o partido aí consentido, viu, que ele era um partido que era Maria vai com as outras, né, tudo que os outros falavam, ele, né, os deputados obedecia, não significa que muitos deputados do ARENA não vão reivindicar, não vão lutar, viu, então vai ser aí o ARENA, no caso, o MDB vai ser o Movimento Democrático Brasileiro, então tem uma pinceladazinha bem direitinho, não vão ver aí que o Congresso vai eleger Castelo Branco, ele era da ala moderada e tudo mais. Então, eu espero aí que tenha contribuído alguma coisa com vocês. Deixa o like, compartilha e fui!